Olá, vidas! Tudo beleza com todos? Tá todo mundo bem em casa? Tá todo mundo ficando em casa? Pois então, gente, eu sou Pedro Gonçalves, professor de teatro, e esse mês a aula começa com a dramaturgia, certo? O que é dramaturgia? Dramaturgia é um texto teatral onde a gente proseia, onde a gente fala, conversa, o eu e o outro, certo? Onde existe o diálogo, onde existe uma situação, onde existe um conflito. Tudo beleza? Então, e hoje eu trouxe, para começar essa aula de dramaturgia, eu começo essa aula com um texto de Bertolt Brecht, certo? Um dramaturgo, um escritor, um diretor, um teatrólogo alemão que criou um texto chamado E se os tubarões fossem homens? É um texto bem reflexivo, bem crítico e que cabe muito bem à atualidade, né? O que a gente está vivendo, a questão do poder e a questão do oprimido, opressor e oprimido. É exatamente isso que o texto fala. É exatamente isso como o texto caminha, né? Mas assim, me pediram para eu fazer uma leitura dramática. O que é uma leitura dramática? A leitura dramática, você lê o texto, mas dando uma interpretação, e principalmente uma interpretação falada, dita. Tá bem compreensivo? Então, o texto, esse texto a gente vai estudar de que forma? Primeira coisa que eu quero que vocês façam é essa atividade em casa, meninos e meninas, né? Principalmente as meninas, né? Da dança. Então a primeira coisa que eu quero que vocês façam em casa, escrevam. É bom escrever, né? Vamos escutar o texto, certo? E eu quero que vocês escrevam do que fala o texto, né? Do que o texto está comentando, falando, dizendo, o que eu estou sentindo, o que eu estou percebendo do texto. Tudo beleza? Segundo, quem são as personagens desse texto? Se é duas, se é três, se é uma, né? Terceiro, o que acontece no percurso da história? Né? O que acontece na história? Qual o desenvolvimento? Qual o começo, meio e fim da história? Certo? Isso é um tipo de estudo, né? Principalmente para quem está nos princípios, entender um texto teatral, né? E quarto, qual a reflexão que o texto tenta transmitir? O que você absorveu? É um texto crítico? Ele critica alguma coisa? Ele fala de algo que me atinge como pessoa? Que atinge o meu ambiente? Né? Tem a ver comigo? Com a gente? Então, fazer essa análise, tá bom? Desse texto. Fazer essa reflexão e copiar tudo, ou seja, escrever tudo no papel
E a gente vai ter como se comunicar e vocês me enviarem esse texto escrito, certo? Para me ver, né? O que vocês começaram a entender desse texto, certo? Então, gente, olha só, o que a gente vai fazer? A gente tá em casa, né? Procura dentro de casa um ambiente bem confortável, um ambiente bem arejado, onde você possa dizer, tá aqui, esse é o meu local para fazer essa minha aula de teatro, porque a gente vai trabalhar também corpo depois e voz, tudo beleza? Então, encontra esse espaço, pega uma toalha, se possível, bota no chão, certo? Faz um alongamento, o alongamento que os professores de dança ensinam, né? Um alongamento e um aquecimento, certo? Faz um alongamento de 5 minutos e um aquecimento de 5 minutos, tá bom? 10 minutos, certo? E outra, faz outra coisa. Você, depois desse alongamento, eu queria que vocês deitassem e começassem a respirar. Inspirar e expirar. Inspirar é colocar o ar para dentro. E expirar é isso, colocar o ar para fora. Tudo beleza? Tá tudo entendido até aí? Então, com os olhos fechados, certo? Você vai começar a escutar essa história, certo? Se os tubarões fossem homens, beleza? Então vamos escutar a história e vamos trabalhar, ok? Vamos lá. Se os tubarões fossem homens. Texto de Bertolt Brecht. Tio, conta uma história pra mim. Conta aquela história. Qual história? Aquela se os tubarões fossem homens? Sim, tio. Se os tubarões fossem homens, seriam eles mais amáveis para com os peixinhos? Certamente. Se os tubarões fossem homens, construiriam no mar grandes gaiolas para os peixes pequenos, com todo tipo de alimento, tanto animal quanto vegetal. Cuidariam para que as gaiolas tivessem sempre água fresca e adotariam todas as medidas sanitárias adequadas. Mas se, por exemplo, tio, um peixe oferecer a barbatana, ser-lhe-ia imediatamente aplicado um curativo para que não morresse antes do tempo. Tá bom. Para que os peixinhos não ficassem melancólicos, haveriam grandes festas aquáticas de vez em quando, pois os peixinhos alegres têm melhor sabor do que os tristes. Naturalmente, haveria também escola nas gaiolas. Escola no mar, tio? Isso é verdade? Existiria escola no mar? E nessas escolas os peixinhos aprenderiam como nadar alegremente em direção à goela dos tubarões. Precisariam saber geografia, por exemplo, para localizar os grandes tubarões que vagueiam descansadamente pelo mar. É mesmo, tio. Tem muito tubarão descansado, viu? Muito tubarão descansado. Os bichinhos só trabalhando os peixinhos. E o mais importante seria, naturalmente, a formação moral dos peixinhos. Eles seriam informados de que nada existe de mais belo e mais sublime do que um peixe
bichinho que se sacrifica contente e que todos deveriam crer nos tubarões, nos poderosos, sobretudo quem dissesse que cuidam de sua felicidade futura. Os peixinhos saberiam que esse futuro só estaria assegurado se estudassem docilmente. Entende? Acima de tudo, os peixinhos deveriam rejeitar toda tendência baixa, materialista, egoísta e marxista e denunciar imediatamente aos tubarões aqueles que apresentassem tais tendências. Entendeu? Mais ou menos, tio. Mais ou menos. Materialista, egoísta, marxista, tio. Marxista. E se os tubarões fossem homens, naturalmente fariam guerra entre si. Será, tio? Tio, fazer guerra no mar não é bom não, tio. É melhor os peixinhos ser os peixinhos. Nada de homem dentro do mar. O homem só faz destruir tudo, né, tio? Sim, para conquistar gaiolas e peixinhos estrangeiros. Nessas guerras, eles fariam lutar os seus peixinhos. Eles ensinariam que há uma enorme diferença entre eles e os peixinhos dos outros tubarões. Os peixinhos proclamariam, são notoriamente mudos, mas silenciam em línguas diferentes e por isso não se podem entender entre si. Eles não podem se entender entre si. Cada peixinho que matasse alguns outros na guerra, os inimigos que silenciam em outra língua seriam condecorados com uma pequena medalha de sargaço e receberiam uma comenda de herói. Herói, tio? Dessa forma? Se os tubarões fossem homens, também haveria arte entre eles, naturalmente. Arte? Haveria arte mesmo, tio, dentro do mar? Como seria? Haveria belos quadros representando os dentes dos tubarões em cores magníficas e as suas goelas como jardim onde se brinca deliciosamente. Os teatros do fundo do mar mostrariam valorosos peixes a nadarem com entusiasmo rumo às gargantas dos tubarões. E a música seria tão bela, que sob os seus acordes todos os peixinhos, como orquestra afinada, a sonhar, embalados no pensamento mais sublimes, precipitasse-iam nas goelas dos tubarões. Também não faltaria a religião. Não, tio, não faltaria a religião lá. E podia orar também lá dentro do mar, tio. Se os tubarões fossem homens, poderiam? Sim. Se os tubarões fossem homens, haveria religião. Ela ensinaria que a verdadeira vida dos peixinhos começa no paraíso, ou seja, na barriga dos tubarões. Não, tio, por favor. Isso aconteceria, os bichinhos nascem para ser devorados, tio. Isso não é correto. Se os tubarões fossem homens, também acabaria a ideia de que todos os peixes são iguais entre si. Alguns deles se tornariam funcionários e seriam colocados acima dos outros. Aqueles, ligeiramente maiores, até poderiam comer os menores. Isso seria agradável para os tubarões, pois eles, mais frequentemente, teriam bocados maiores para comer. E os peixinhos maiores, detentores de cargos, cuidariam da ordem interna entre os peixinhos, tornando-se professores, oficiais, policiais, construtores de gaiolas, etc. Em suma, se os tubarões fossem homens, haveria uma civilização no mar. Entendeu? Se os tubarões fossem homens, haveria uma civilização no mar? Não, tio.
Não, eu acho que não deveria ser homens, porque haveria muita guerra. É melhor os peixinhos serem peixinhos e os homens serem homens. Não é tão bonito, né, tio? Vamos preservar ele, né, tio? O que vocês acham, meus amiguinhos?